Meus irmãos, quantos querem ouvir a palavra de Deus? Então vamos ficar de pé, irmãos. No mesmo texto que nós lemos hoje, capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu São João. Estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento e lhe tinha enxugado os pés com os seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo. E mandaram-lhe, pois, suas irmãs, dizendo: Senhor, eis que está enfermo aqueles a quem tu amas. Amém. Os irmãos podem estar sentados. Meus irmãos, eu não vou demorar na palavra, eu preciso da atenção de todos. Já nós vamos estar orando aqui, celebrando a ceia, vamos fazer o possível para terminar aqui bem mais cedo. Eu quero falar aqui, irmãos, em rápidas palavras, sobre o evangelho que Jesus não pregou. Eu estava meditando neste texto hoje à tarde, e eu entendi que existe aqui um evangelho que Jesus não pregou esse evangelho. Porém, esse evangelho que Jesus não pregou, ele é pregado hoje, em muitos lugares. Pastor, mas que evangelho é esse que Jesus não pregou, não ensinou? É o evangelho triunfalista. Pastor, que evangelho triunfalista é esse? O evangelho triunfalista, ele é a crença que ensina que o cristão, em tudo ele precisa ser vencedor. É a crença que prega que o cristão ele não pode provar o sabor da derrota, do fracasso. Esse evangelho triunfalista, ele prega dizendo que o cristão ele precisa vencer em tudo. Aos olhos dessas pessoas que pregam este evangelho, o cristão que ele adoece, o cristão que ele sofre, o cristão que não é bem sucedido, ele está em desacordo com a palavra de Deus. Ou seja, se eu adoeço, se eu sofro, se eu não sou bem sucedido, é porque a minha vida está em desacordo com a palavra de Deus. Isso é mentira. Jesus nunca pregou este evangelho. Jesus ele diz no evangelho de João capítulo 16, versículo 33, ele diz: olha, no mundo tereis aflições. Jesus nunca pregou este evangelho, mas esse evangelho triunfalista, esse evangelho triunfalista tem milhares de adeptos. Porque esse evangelho triunfalista, as pessoas facilmente se agarram a esse evangelho, porque esse evangelho não exige renúncia, esse evangelho não exige cruz, esse evangelho não exige sacrifício, porque as pessoas que pregam este evangelho, eles olham para a cruz e dizem: Cristo já se sacrificou por nós, Cristo já morreu por nós, Cristo já pagou o preço para nós, Cristo já conquistou tudo para nós, então eu vou ficar de braços cruzados e receber aquilo que eu tenho direito. Esse evangelho, irmão, é fajuta, esse evangelho é falso, esse evangelho, Jesus não pregou este evangelho. E existem muitos adeptos desse evangelho, irmão, porque as pessoas elas não querem pagar preço, irmãos. As pessoas não querem andar de joelho, irmãos. As pessoas não querem ralar o joelho. As pessoas não querem fazer campanha de madrugada. As pessoas não querem ler a Bíblia. As pessoas não querem vir para a igreja, para o círculo de oração. Eles querem tudo de mão beijada. Ou seja, se Cristo já sofreu lá na cruz, então me dá o que é meu. Eu não vou ter que pagar o preço por nada, irmão. Mas isso está errado. Isso não é bíblico. Jesus não pregou este evangelho. O evangelho que Jesus pregou é o evangelho de renúncia, é o evangelho de cruz, é o evangelho, irmão, de pedradas, é o evangelho de sacrifício, é o evangelho de sangue.
sangue, é o evangelho que nós temos que negar nós mesmos, pegar nossa cruz e seguir a Cristo. Esse é o evangelho verdadeiro que Cristo pregou, que Cristo ensinou. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver todos os grandes homens de Deus passando por frustrações, passando por decepções, passando por fracassos, mas nós vamos ver que todos esses grandes homens de Deus, eles também foram bem-sucedidos. Então essa de que o cristão não sofre, essa que eu tenho que comer o melhor da terra, essa que eu tenho que vencer ou vencer apesar de tudo, isso não existe, irmão. Vai ter determinados momentos na nossa caminhada que nem tudo vai dar certo. Vai ter determinados momentos na nossa caminhada que nós vamos provar o sabor amargo do fracasso. E nem por isso Deus me abandonou. Não é por isso que eu estou em pecado, porque esse evangelho triunfalista, eles dizem assim, que se você não for vencedor, é porque tem alguma coisa errada contigo. Se você não for bem sucedido, não tiver um carro do ano, não tiver uma casa boa, não tiver um emprego bom, não tiver uma conta bancária gorda, é porque Deus não está contigo. E esse evangelho, ele é pregado hoje, as pessoas estão fluindo atrás desse evangelho falso que Jesus nunca pregou. Todos os grandes homens de Deus passaram por frustrações, passaram por decepções, provaram o sabor amargo do fracasso, mas nem por isso Deus não estava com eles. No texto que nós lemos aqui esta noite, João, ele começa o seu evangelho de uma forma bem interessante. Ele começa falando de Lázaro. Ele começa falando de Maria, a irmã de Lázaro. Eu já preguei aqui para os irmãos que ela invadiu uma sala que tinha só homens. Ela rompe o lacre do vaso de unguento. Ela unge a cabeça de Jesus. Aquele óleo desce pela cabeça e vai aos pés. E com os cabelos ela enxuga os pés do mestre. E João começa o seu evangelho falando de Maria, do sacrifício, da devoção de Maria. E ele continua, depois que ele fala do sacrifício, da devoção de Maria, ele chega em Lázaro dizendo, aquele a quem tu amas. Isso eu fiquei bem intrigado com isso. Ou seja, nós temos aqui, no evangelho de João, capítulo 11, primeiro, João ele começa falando da devoção e do sacrifício de Maria. Ele diz, olha, essa Maria é aquela que quebrou o vaso de unguento, o grande sacrifício, a grande devoção daquela mulher. Aí ele continua dizendo, e esse Lázaro que está doente é um amigo íntimo de Jesus, a quem Jesus ama. Irmãos, essa família de Lázaro, de Marta e de Maria, era uma família íntima de Jesus Cristo. Era uma família amada do Senhor. Jesus sempre estava em Betânia, pousando, jantando, almoçando com aquela família. Eles eram amigos íntimos. Pastor, mas o que é que o Senhor está querendo dizer? Mesmo eles sendo íntimos, mesmo Jesus amando, a morte bateu na porta daquela casa e entrou sem permissão. Mesmo Maria sendo devota e oferecendo sacrifício, isso não isentou ela de passar por lutas. Mesmo Lázaro amando e sendo amado do Senhor, não impediu Lázaro de passar por lutas e provações. O que dizer, irmãos, de Jó, um homem íntegro,
um homem reto, um homem justo, que perdeu tudo. O que dizer do profeta Daniel, que foi jogado na cova dos leões? O que dizer de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados na fornalha ardente, porque não quiseram se curvar diante do rei? Eles não querem se curvar, rei, então aquece a fornalha 7 vezes mais, amarra pelo pé, pela mão, joga dentro da fornalha. Eu quero ver. A Bíblia Sagrada diz que um daqueles homens, dos soldados, ele vai olhar para ver o que tinha acontecido, e eles falam: Senhor, nós jogamos 3 homens dentro da fornalha, mas eu estou vendo 4 homens andando dentro daquela fornalha, e a aparência do 4 é semelhante aos filhos dos deuses. Louvado seja Deus. Pastor, o que o Senhor está querendo dizer esta noite? Apesar do teu sacrifício, apesar do teu amor, você vai passar por luta, mas eu quero te dizer aqui uma coisa: Ele vai passar contigo, Ele vai estar do teu lado, Ele não vai te abandonar. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez você entrou aqui esta noite dizendo: pastor, eu já orei, parece que Deus não me responde, parece que Deus não está me vendo, eu estou sozinho nesta prova. Eu quero te dizer aqui esta noite que você não está sozinho. Deus está te vendo, Deus está contigo. Sabe por que você ainda não desistiu até hoje? É porque o braço dele está te sustentando. Pastor, mas eu não consigo ver. Mas Ele está do teu lado, Ele está contigo. É por isso que você não desistiu, é por isso que você não caiu, porque Jesus está contigo. Só quem acredita que Jesus está do teu lado, irmão, levante a mão direita e glorifique a Deus, porque você não está só, você não está só, Ele está contigo, Ele está te vendo, Ele não te abandonou. Louvado seja Deus. Pare dessa conversa, irmão, de que você está só. Pare de orar e dizendo: Deus, onde é que o Senhor está, que eu não estou te vendo? Eu estou nessa luta tremenda. E Deus está dizendo esta noite: filho, filha, eu estou contigo. A minha mão que está te sustentando, é a minha mão que está te conduzindo. Porque se não fosse eu, tu já tinha desistido. Se não fosse eu, tu já tinha caído. Se não fosse eu, tu já tinha voltado. Mas tu está de pé porque eu estou contigo. É porque a minha mão te sustenta, é porque a minha mão te guarda. Louvado seja Deus. Aleluia. Então pare de acreditar nesse evangelho fajuta, irmão. Pare de bobeira de querer ficar questionando Deus, irmão. Pare dessa bobeira de ficar perguntando: Deus, aonde é que o Senhor está? Ele está contigo, do teu lado, irmão. É por isso que você não desviou até hoje. É por isso que mesmo aos trancos e barrancos você está na igreja. É porque a mão dele está contigo. É por isso que o diabo até hoje não te engoliu vivo. É porque a mão dele está contigo. É porque ele está do teu lado. Louvado seja Deus. Então não existe essa, irmão, de que crente não passa por prova, de que crente não é provado. Isso não existe. Mano, e coloca um texto para nós aqui, Isaías capítulo 43, versículo 12. E já nós vamos orar. Isaías capítulo 43, versículo 1 e 2. Mas agora, assim diz Yahvé que te criou, ó Jacó, o que te formou, ó Israel, não temas, porquanto eu te salvei. Convocar-te-ei pelo meu nome, tu és meu. Quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando passarem pelos rios, eles não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimará, nem chama alguma arderá em ti. Louvado seja Deus. Ele não está dizendo se tu passar, ele está dizendo quando tu passar. Ele está dizendo, irmão, a prova vai vir, irmão, o fogo vai vir, as águas vão vir tentando nos afogar, o fogo vai vir tentando nos queimar, mas ele vai passar conosco. Ele está conosco, nós estamos do lado dele. É por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós sobrevivemos a esta pandemia, é por isso que nós estamos vivos, é por isso que nós estamos prosperando, é por isso que nós estamos crescendo, porque Jeová está conosco. Só quem acredita que Deus está contigo, fique de pé, irmão, fique de pé em nome de Jesus. Se você acredita que Deus está contigo, fique de pé e adore o nome dele, porque ele te trouxe aqui esta noite para dizer que ele está contigo, que ele está contigo, que ele não te abandona, que ele não te larga,
larga, que Ele não te deixa, Ele está contigo, segurando pela tua mão. Louvado seja Deus.